Fala galerinha, beleza? Professor Álvaro aqui mais uma vez com vocês. Gente, o objetivo hoje do vídeo é falar um pouco sobre os Estados Unidos após a crise e o fim da União Soviética, né? A gente sabe que a gente tem um marco ali em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? Esse é um marco, como vocês sabem, no fim da Guerra Fria, mas um marco simbólico. Na verdade, quando Gorbachev ele começa as reformas, os Estados Unidos já aliás, a União Soviética já é basicamente um aliado dos Estados Unidos. Em 1991, né, nós temos a desintegração de fato da União Soviética, quando o próprio Gorbachev ele renuncia ao cargo de presidente da União Soviética. A partir daí nós vamos ter a comunidade dos Estados Independentes, como vocês muito bem sabem. Bem, o objetivo do vídeo é discutir dentro dessa chamada nova ordem mundial, que seria uma ordem que alguns autores vão chamar de multipolar, porque apesar de você ter uma grande potência mundial, que é o caso dos Estados Unidos, nós temos várias outras potências regionais, é o caso até mesmo do Brasil numa América Latina, ou mesmo de uma Índia, de uma China na região oriental, né, do Japão no Pacífico, ou mesmo de uma Alemanha, no caso na Europa, né, no África do Sul, no continente africano. Então nós temos várias potências, né, uma multipolaridade, alguns falam unimultipolaridade, né, porque temos os Estados Unidos como grande potência, né, o avanço muito forte da China, mas o objetivo do vídeo é falar dos Estados Unidos, né, galera? Os Estados Unidos, logo ali naquele momento do Gorbachev renunciando, antes disso, os Estados Unidos ele se envolve na famosa Guerra do Golfo, quando o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait sob o pretexto de que o Kuwait estava produzindo petróleo a mais, né, do que a OPEP tinha, no caso, organizado. Isso naturalmente derrubava o preço do valor do barril do petróleo, gerando prejuízos ao Iraque. O Iraque também acusava o Kuwait de fazer prospecção de petróleo em águas que seriam iraquianas, pede uma indenização violenta ao Kuwait, coisa que o Kuwait se nega naturalmente, dando ali o que os iraquianos queriam para atacar o Kuwait. A Guerra do Golfo, então, ela vai ser uma guerra em conjunto, porque a ONU, comandada pelos Estados Unidos, naturalmente, declara a guerra, é uma força, na realidade, com a liderança dos Estados Unidos, mas com várias nações. A própria União Soviética apoia, né, o ataque ao Iraque. Destaque ali para a Operação Tempestade no deserto, uma operação organizada pelos Estados Unidos, em que o Iraque vai ser rapidamente derrotado, né? Saddam Hussein, nesse primeiro momento, ele é derrotado, mas há uma necessidade de deixar o Saddam Hussein no cargo, né? Até porque o Saddam Hussein ele é de uma minoria sunita, num país de maioria xiita, e para os Estados Unidos não era interessante que o xiitismo anti-ocidental se disseminasse na região do Oriente Médio. Isso porque no vizinho do Iraque, em 79, você teve a Revolução Iraniana, né? E a República Teocrática Xiita Iraniana é anti-ocidental e anti-americana. Não é interessante que o vizinho Iraque também desenvolva o xiitismo, né, radical. Então, colocar um chefe de Estado sunita, no caso, que controla essa maioria xiita é interessante. Então você derrota o Iraque, mas não derruba o Saddam Hussein. Beleza? Isso vai mudar. E vai mudar por quê? Isso vai mudar porque em 2001, né, você tem o ataque da Al-Qaeda nas Torres Gêmeas, o famoso 11 de setembro, dando para muitos historiadores início ao século XXI, né, onde o neoterrorismo global ele é uma das marcas desse século que nós estamos vivenciando, né? Você tem os lobos solitários, você tem os ataques cinematográficos, né? Você tem as redes sociais como um elemento fundamental desse novo terrorismo. E o ataque às Torres Gêmeas acabou gerando, né, o conceito ali de eixo do mal do governo do filho do Bush, né, George W. Bush, filho do George H.W. Bush, onde você vai ter ali dentro do eixo do mal o Iraque, dentro de uma perspectiva de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, né, pessoal? Com o ataque ao Iraque, no caso, e ao Afeganistão, você vai ter, na realidade, a derrubada do regime de Saddam Hussein,
Dessa vez a ONU não aceita o ataque, é um ataque unilateral norte-americano, naturalmente com seu cão de guarda a Inglaterra, né, que sempre apoia os Estados Unidos. É um ataque unilateral, por quê? Porque não haviam provas contundentes da existência de armas de destruição em massa no Iraque, galera. Beleza? Isso fica muito claro para a ONU, que não aceita o ataque, mas Saddam Hussein, ele é derrotado, ele vai ser caçado, ele vai ser preso e ele vai ser condenado à morte na forca, né? O interessante sobre isso é que quando você derruba, no caso, os sunitas do poder no Iraque, você praticamente cria o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista sunita, criado basicamente nas prisões, como Abu Ghraib, no Iraque, né? Presos, alimentados, e com o tempo eles tiveram tempo suficiente para organizar esse grupo. Então a guerra contra o terror dos Estados Unidos acabou gerando mais terror contra os Estados Unidos e contra o mundo ocidental, diga-se de passagem. Beleza? E naturalmente, né, não se encontrou armas de destruição em massa. Beleza? Então foi uma guerra muito mais para dar uma resposta, né, ao mundo, né, que os Estados Unidos eram uma potência bélica, não podia ser questionado, né? E no Afeganistão nós temos um conflito que se desenrolou durante anos e anos e anos a fio, beleza? Depois dos desastres, das catástrofes, das intervenções do governo Bush no Oriente Médio, dentro daquela política de guerra assimétrica, né? E de guerra contra o terror, né? Do Donald Rumsfeld, secretário, né? Do governo americano, do presidente George W. Bush. Você vai ter essas catástrofes, você vai ter denúncias de torturas, né, de prisioneiros da guerra contra o terror na base de Guantánamo, né, em Cuba, com imagens vazando horríveis, né? Os Estados Unidos sempre, a gente já discutiu isso, sempre tem aquele discurso de defender a liberdade, né? Mas acaba praticando atos horrendos como a tortura, beleza? E isso fica muito feio para esse discurso. Isso acaba gerando a eleição do Barack Obama, que tem como uma das pautas, né, justamente retirar as tropas norte-americanas do Oriente Médio. O interessante é que você começa uma retirada de tropas da região do Iraque, no governo Obama, mas você tem uma ampliação das tropas norte-americanas em outras regiões do Oriente Médio, como no Afeganistão, devido à questão, isso no governo Obama, devido justamente à expansão na região do Estado Islâmico, né? Do ISIS, beleza? Tá? Então, é uma política de intervenção catastrófica no Oriente Médio, beleza? Você tem também uma aproximação dentro do governo Obama. O Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz devido à questão da tentativa de trazer novamente paz ao Oriente Médio. Mas também não é uma política interessante, principalmente com seu sucessor, beleza? Mas há uma aproximação também com o governo cubano, né, durante o governo Barack Obama, né? E essa visão também mais, de trazer a paz dentro de um país conservador, de uma cultura intervencionista, de uma cultura militarista e ufanista, naturalmente incita os conservadores, né? Isso tudo somatizado a algo que vinha do governo Bush, né? Em 2007 explode uma crise econômica, né, no setor financeiro norte-americano, no governo Bush, né? Justamente o momento ali, 2007, 2008, o Barack Obama ele é eleito. Essa crise ela não é debelada, você tem o governo Bush gastando em planos econômicos 700 bilhões de dólares, o governo Obama com um pacote de 1 trilhão de dólares, né? Soma-se a isso, né, essa narrativa, né, de uma paz maior, uma tentativa de paz, somatizada a uma crise econômica, soma-se a isso também, né, o governo Putin na Rússia, que a gente discutiu também num podcast, o governo Putin da Rússia com uma ampliação de sua esfera de influência na região da Eurásia, né, da região ali, né, da região da Eurásia e também em partes da Europa, né? O Putin acaba sendo eleito como o homem mais
mais importante do mundo, isso para a moral americana não é nada interessante. Tudo isso reacende o conservadorismo americano, que leva à eleição do Donald Trump, beleza? E dentro de toda a conjuntura do governo Trump, que vocês já conhecem muito bem, nós vimos agora há pouco, né? O governo Trump assina em 2019 um acordo com o Talibã no Afeganistão para o governo americano retirar as tropas, né, do Afeganistão. Naturalmente, o Talibã chega ao poder. Para que o governo americano faz isso, pessoal? Porque o Talibã é um inimigo do ISIS, entenderam? Ou seja, hoje o governo Talibã é um aliado do governo americano na luta contra o ISIS. Isso acaba gerando na eleição do atual presidente Biden, né, que ele aceita o acordo que o Trump tinha assinado. E ele consolida esse acordo se retirando. Para você ver como a política norte-americana no Oriente Médio ela é interessante, né? Então você faz acordos, por exemplo, com o Talibã, né, que só para lembrar, foi atacado em 2001 porque o Talibã apoiava e dava guarita para a Al-Qaeda, que atacou os Estados Unidos, né? E agora o Talibã se transforma num aliado norte-americano na luta contra o ISIS, um grupo terrorista criado justamente pela guerra contra o terror. Entenderam? É uma política muito complicada, né? Mas essa geopolítica americana, a gente tem que lembrar, existe uma geopolítica no Oriente Médio também, que influencia muito isso. O meu inimigo hoje pode ser o meu aliado de amanhã. E o meu aliado de hoje pode ser o meu inimigo de amanhã. Beleza? Um abraço, galera. Valeu!